Babilônia, o Egito, os medos, persas, as grandes potências. Porque ele era muito inteligente, ele era um estrategista. E ele sabia dos riscos e sabia que se ele armasse o seu povo contra essas grandes potências militares, o seu fim seria completamente certo. E quando Josué, ele se cansava de guerrear contra essas tribos fracas, que muitas vezes se defendia com cabo de vassoura, Josué, ele voltava-se para o próprio povo para ameaçar. Ele gerava pavor, ele gerava terror psicológico nas pessoas. Ele afirmava que Deus iria matar todos eles se eles não fizessem o que o próprio Josué queria, o que ele queria. E também, se esse povo se afastasse de Deus, Deus iria matar cada um deles. E o povo, coitado, supersticioso, ignorante, bruto, acreditava na voz desse cara. Josué é aquele tipo de valentão que só gosta de bater em pessoas menores do que ele, pessoas mais fracas, indefesas, e gosta de bater em mulheres desprotegidas e indefesas. Então ele visava o quê? Ele visava o crescimento geopolítico. E para isso ele precisava mirar nos seus inimigos. Ele precisava eliminar os seus inimigos para que ele pudesse se estabelecer e se restabelecer para sempre. Então ele pensou, como é que eu faço para estabelecer o meu governo, para que eu tenha controle sobre o meu próprio povo e coloque o meu próprio povo como escravo para poder irem como abelhas contra os outros povos. Então o que ele fez? Ele fez um plano de governo. E nesse plano estava entre eles coibir a verdade, reprimir a democracia, intimidar, aterrorizar, torturar e calar os próprios inimigos internos, para que ele pudesse evitar a tão chamada oposição. Então, para isso, ele praticava vários assassinatos, genocídios, e ele era um ser completamente autoritário, com tudo e com todos, Brasil. Só para você ter ideia, para que Josué pudesse chegar onde ele chegou, ele precisou ser extremamente malicioso, astuto, covarde, impiedoso e profundamente sanguinário. Ele não podia ter pena de seu ninguém, muito menos dos idosos, muito menos, Brasil, dos recém-nascidos, das gestantes, das pessoas que muitas vezes não tinham nem culpa em canto algum, eram religiosos de outras nações que nem se importavam com as crenças israelitas. A justificativa dele para matar essas pessoas, para conseguir a terra delas, era simples. Era simplesmente culpar essas pessoas, culpar as suas próprias religiões pelos atrasos que Israel tinha. Ah, não choveu em Israel, a culpa é de fulano. Ah, não teve comida em Israel, então a culpa é de cicrano. Ah, porque os nossos bebês aqui não estão tendo uma fertilidade boa, não está tendo prosperidade, então a culpa é de Beltrano. E eles começavam um ataque supersticioso contra pessoas que não tinham nada a ver com a fome, com a falta de fertilidade, com a falta de prosperidade, de comida, de água, de grãos que havia em Israel. Então o povo sofria, não por causa dessas coisas, mas sofria porque Josué já tinha planejado ataques miseráveis contra essas pessoas para tomar suas terras. E ele montou, Brasil, o seu discurso completamente autoritário, um discurso miserável. E com esse discurso de ódio e de completa intolerância, ele começou a perseguir. Começou a matar todos os religiosos, quebrando inclusive as suas estátuas com os pés e com o martelo. Ele invadia os templos das pessoas, ele derrubava os altares, ele zombava dos seus deuses, ele aniquilava todos os religiosos, sem contar que ele aniquilava a família dessas pessoas. Tudo isso por terra, tudo isso por política, tudo isso por religião. Sim, eu peço a vocês desculpas por interromper a programação de vocês aí no vídeo, mas é rapidinho, é somente um adendo que eu quero fazer. Veja que Josué, para os cristãos, é um homem santo, é um guerreiro de Deus, né? Mas o Estado Islâmico, derrubando estátuas, invadindo templos, executando pessoas, inclusive crianças, andando com um fuzil de um canto para o outro, submetendo a mulher, sujeitando a mulher, pintando o sete no mundo todo. Aí dizem os cristãos que eles são terroristas. Mas Josué era o quê? Era um guerreiro de Deus ou um terrorista? Será que se Josué tivesse nos dias de hoje, ele estaria com um fuzil na mão ou não? Pensa comigo desse lado aí. A tática de Josué era a mesma tática de Moisés. O que Moisés fazia? Moisés, ele acusava as demais pessoas de blasfêmia e de heresia com a finalidade de levar essas pessoas à morte. Então Josué, ele aprendeu com Moisés a ser uma pessoa má, uma pessoa completamente manipuladora, uma pessoa violenta, para simplesmente ser temida, para ser respeitada, para ser reverenciada, para ser finalmente adorada. E olha a ideia que o próprio Josué vendia para o povo. Josué, ele vendia a ideia de que Deus, ele queria destruir todas as nações por causa do pecado deles, ou por causa do pecado delas. Mas essa não era, bem dizer a verdade, a gente sabe disso. A verdade era simplesmente escravizar os povos, era dominar suas terras, era tomar para si suas riquezas, era simplesmente estender o seu território e ganhar poder, ganhar prestígio, ganhar notoriedade. Veja, por exemplo, que Josué, ele nunca e jamais, não está na Bíblia, ele nunca atacou as maiores nações, os grandiosíssimos exércitos da sua própria época. Ele sempre atacava as nações mais pequenas e mais indefesas. Ele era, na verdade, um político, Brasil. Ele sabia exatamente onde atacar e como
como atacar, ele sabia exatamente onde meter o pé dele e a espada. Ele, inclusive, escolhia quem iria ser os seus próprios inimigos. Bom, você vai ser o meu inimigo, eu vou ter que te matar. E em cima disso, ele criava toda uma armadilha, todas as armadilhas. Ele atacava as pessoas no deserto e roubava os seus bens, entrava nas suas terras, possuía as suas mulheres. Não pense você do outro lado que Josué era uma pessoa que realmente lutava por algum tipo de Deus e que Deus estava com ele. Você é muito inocente se você pensa assim. Os israelitas, coordenados por Josué, não conseguiam ter vitória pela fé, mas era pela espada. Ele não conseguia pelo trabalho duro, dobrado, não, mas é pela brutalidade. E ele usava Deus, o próprio Deus, como um estímulo para que as pessoas, para que as tropas lutassem. E dependendo do resultado, ele dizia que foi Deus que deu a vitória. Mas se o povo perdesse aquela guerra, aí ele dizia, deve ter alguém aqui em pecado entre nós, e por isso Deus não pôde agir. Isso é fácil, é explicável, é entendível, é compreensível. E o povo engolia isso. Mas nós sabemos, Brasil, que não era Deus, mas eram as suas próprias mãos sanguinárias, as suas armas completamente afiadas. Os adversários de Josué, aqueles mais fraquinhos, coitados, eles eram completamente derrotados, mas não com a tal ajuda divina, mas com as armas, com as armadilhas, com a propaganda, com as estratégias que ele tinha. E essa tal terra que mana leite, que mana mel, uvas, fontes de água doce, produtividade agrícola e etc., não foi a terra prometida por Deus, mas foi a terra cobiçada pelos próprios terroristas israelitas que queria porque queria aquela terra. Eu quero aquela terra. Aí veio um esquizofrênico e disse, olha, Deus mandou dar aquela terra para vocês. Invada, porque aquelas terras serão de vocês. E onde pisar a planta do pé de vocês será vosso. E para tomar conta dessas terras, eles precisavam invadi-la. E precisava automaticamente e obviamente matar todos os seus habitantes. E isso era uma crueldade. Eu não sei se você do outro lado percebeu, mas se você não percebeu, eu vou te mostrar isso. Veja que contradição. O próprio Moisés, Caleb, Josué e outros terroristas de Israel, eles diziam que o povo inimigo era pecador. Bacana, pecador, legal. Eles eram idólatras. Por quê? Porque eles pegavam os seus filhos e eles entregavam os seus filhos para um deus chamado Moloque, para que esses filhos fossem mortos. Mas por que os próprios israelitas, quando eles invadiam as terras das pessoas, eles mesmos matavam as crianças recém-nascidas? Ora, se o povo era pecador, simplesmente porque pegava seus filhos e entregava ao deus Moloque para que fosse sacrificado, e os próprios israelitas eram contra essa perversidade, porque eles praticavam a mesma perversidade contra os demais povos. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, eu deixo uma reflexão poderosa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e, se você gostou, por gentileza, cara, não sai desse vídeo sem deixar um joinha, sem deixar um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Pensa comigo o seguinte, por que os terroristas de Israel são considerados hoje como homens santos e pessoas completamente bondosas e do bem? Será que você já parou para pensar nessas barbaridades cometidas por ele? Será que você, do outro lado, imagina que Josué, de fato e de verdade, era um homem usado por Deus? Era um homem guiado pelo próprio Deus? Ou ele usava o nome de Deus para praticar as suas insandícies, praticar as suas barbaridades, simplesmente para conseguir poderes e privilégios? Você já parou para pensar nisso? Então, para que a gente possa finalizar, eu quero te dizer o seguinte, cara. Todo cristão, ele é um adorador de assassinos sádicos. Uns que são completamente imaginários e outros que são bem reais. Para nós terminarmos o nosso vídeo, eu quero te mostrar uma profecia completamente mentirosa de Josué, e que você, do outro lado, vai confirmar que essa profecia não veio de Deus, porque ela é completamente mentirosa. O próprio Josué, ele disse que aquelas pessoas, ou aqueles que tentarem reconstruir Jericó, serão completamente amaldiçoados por Deus e terão que sacrificar seus filhos mais velhos e os mais jovens. Bom, como todos nós sabemos, Jericó ainda existe hoje, pessoal. E esta cidade é considerada uma das mais antigas cidades e vive continuamente ocupada, mostrando e deixando bem claro como uma testificação de que Josué foi um tremendo mentiroso, uma pessoa que quis usar o nome de Deus para se dar bem. Brasil, muito obrigado por tudo. Agradeço a você pelo seu carinho, muito obrigado por você estar conosco até este momento. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.